oceano é fundamental para a vida na Terra e cobre cerca de 70% do planeta. Por séculos, humanos dependeram dessas águas para alimentação e comércio. Apesar das rotas marítimas estabelecidas, muitos mistérios do mundo subaquático seguem sem solução. Curiosamente, sabemos mais sobre o espaço do que sobre as profundezas dos oceanos. Cerca de 80% do oceano profundo ainda não foram explorados nem mapeados, guardando muitos segredos. Especialistas em oceanos sentem essa falta de compreensão principalmente na Fossa das Marianas, uma trincheira oceânica no Pacífico Ocidental, cerca de 124 milhas a leste das Ilhas Marianas. É a trincheira mais profunda da Terra. Tem formato de crescente, com cerca de 1.580 milhas de comprimento e 43 de largura. A fossa chega à profundidade máxima de cerca de 36 mil pés, quase 8 milhas, na região chamada Challenger Deep. Esse vale único em forma de fenda foi formado quando duas placas tectônicas colidiram e, com o tempo, pressionaram uma contra a outra, fazendo com que as bordas se curvassem para baixo, formando uma fossa em formato de V. Esse é o ponto mais profundo da Terra, superando o Monte Everest em mais de 0,2 milhas. Para comparar, mesmo com o Monte Everest na fossa, seu pico ainda estaria a mais de 1 milha submerso. Durante anos, acreditava-se que a fossa era desprovida de vida devido à pressão extrema, às temperaturas geladas e à escuridão total. Porém, avanços tecnológicos mostraram que esse abismo ainda está longe de morto. Na verdade, ele possui um ecossistema único, com organismos adaptados às condições extremas. Além de criaturas estranhas e maravilhosas, ele guarda muitos mistérios, segredos ocultos e especulações que despertam curiosidade e exploração. Esses elementos tornam a Fossa das Marianas um dos corpos d'água mais fascinantes do planeta, com novas descobertas anuais. 21 pesquisadores do Serviço Geológico Britânico, com a expedição Five Deeps, apresentaram nova perspectiva sobre a Fossa das Marianas, após amplo mapeamento e análise do fundo do mar. Originalmente, pensava-se que era um único canal profundo e contínuo. No entanto, agora entende-se que consiste em 5 habitats hadais distintos que são fisicamente separados uns dos outros. Essa descoberta indica que a vida nesses ambientes extremos pode ter evoluído de forma independente, influenciada pelas condições únicas de cada habitat. Essas descobertas mudaram a compreensão das regiões oceânicas profundas e destacam quanto da paisagem submarina da Terra ainda é desconhecida. Neste vídeo, analisamos o que sabemos, o que falta saber e as especulações sobre a fossa. Para compreender como é viver na Fossa das Marianas, é preciso antes contextualizar o quão extremas são suas condições. Você está sob pressão atmosférica de cerca de 0,7 libras por polegada quadrada. Você não sente, mas sem essa pressão não sobreviveria. Se você se teleportasse para o fundo da Fossa das Marianas, enfrentaria pressões acima de 16 mil libras por polegada quadrada. Isso equivale ao peso de 25 jatos jumbo totalmente carregados sobre você. Isso causaria um trauma físico imediato e grave em você e todos ao redor. Mesmo assim, nas profundezas da Fossa das Marianas, há criaturas de poucos centímetros que se adaptaram para prosperar nessas condições inóspitas. Anfípodes, vermes tubulares gigantes e peixes bioluminescentes têm adaptações fisiológicas que garantem sua sobrevivência nesse ambiente hostil. A exploração da fossa pelos humanos só foi possível pelos avanços tecnológicos. Os primeiros a explorar suas profundezas foram os oceanógrafos pioneiros Jacques Piccard e o tenente da Marinha dos Estados Unidos, Don Walsh. Em 1960, eles marcaram história ao chegar ao Challenger Deep no batiscafo Trieste, submersível de grande profundidade. A expedição arriscada e inovadora revelou uma paisagem de outro mundo, com formações geológicas únicas e formas de vida desconhecidas. Levou décadas até que alguém tivesse coragem suficiente para explorar as profundezas novamente. Antes de James Cameron fazer o mergulho solo em 2012 com o Deep Sea Challenger, ele já contava com tecnologia avançada para suportar as altas pressões das profundezas do mar. A expedição de Cameron alcançou mais de 10.900 metros de profundidade e registrou imagens impressionantes em alta definição do fundo do oceano. Suas observações revelaram fenômenos biológicos e geológicos inéditos, incluindo espécies desconhecidas.
A exploração de Cameron renovou o interesse na biodiversidade da fossa, resultando em mais mergulhos profundos e várias descidas de veículos operados remotamente por diferentes países e empresas privadas. Embora apenas algumas dezenas de pessoas tenham visitado fisicamente as profundezas do oceano, o número de missões robóticas e científicas, juntamente com viagens recentes voltadas para turistas, aumentou significativamente ao longo dos anos. Nessas explorações, foram descobertas criaturas extraordinárias, como o peixe-caracol das Marianas, fantasmagórico e translúcido, corpo macio, sem escamas e nadadeiras em forma de remo. Quase totalmente cego, esse peixe delicado lembra uma escultura de gelatina à deriva, adaptado para suportar pressões que esmagariam um submarino. Depois há a água-viva Dumbo, com orelhas que lembram Dumbo, o elefante da Disney. Esse polvo fofo mede cerca de 30 centímetros, tem olhos grandes esbugalhados e boca franzida. Apesar de parecer fofo, esse polvo das profundezas é diferente. Engole a presa inteira e viva, sem mastigar. As aparências enganam. Saímos do fofo para o absolutamente aterrorizante. Com o peixe-dragão das profundezas, com seus dentes enormes e rosto assustador, essa criatura parecida com uma enguia é um predador formidável das profundezas do mar. Embora seja classificado como um peixe, ele não tem escamas e, em vez disso, possui uma pele escorregadia e viscosa, semelhante à de uma enguia, normalmente medindo cerca de 15 centímetros de comprimento. Como muitas criaturas das profundezas, o peixe-dragão depende da bioluminescência, usando reações químicas para emitir um brilho estranho, às vezes vermelho, pouco antes de atacar a presa. O peixe-pescador diabo do mar também assusta. Parece de filme de terror com cabeça deformada, dentes afiados e olhar arrepiante, justificando o nome. Eles têm cerca de 20 centímetros e usam a protuberância brilhante na testa para atrair alimento. Quando fecham, abrem as enormes mandíbulas e consomem presas muito maiores que eles. Descobertas recentes incluem anfípodes supergigantes, crustáceos parecidos com camarões, com cascas duras, segmentadas e iridescentes. Essas criaturas podem chegar a 30 centímetros e são comuns. No fundo da fossa, os pesquisadores descobriram que esses organismos incorporam depósitos de alumínio da fossa em seus exoesqueletos, o que aumenta sua resistência. Eles observam imagens de 7.000 metros de profundidade, mostrando anfípodes comendo isca. Enquanto bentésimos, camarão de águas profundas, os caça perto do fundo da fossa. Logo acima vivem holotúrias, ou pepinos do mar, formas bulbosas com velas ou pernas gelatinosas. Algumas arrastam fios luminosos que lembram águas vivas lentas. Então dê uma olhada. Micróbios, organismos minúsculos, prosperam em ambientes extremos, usando substâncias químicas de rochas ou vazamentos de petróleo e metano do fundo do oceano. Essas formas de vida notáveis, que podem incluir bactérias e arqueias, demonstram uma adaptabilidade extraordinária, permitindo que sobrevivam onde a maioria das formas de vida não consegue. Essas criaturas raras formam um mosaico vibrante de vida, mostrando grande capacidade de persistência em condições adversas. Sua presença é um fascinante testemunho da resiliência da vida, prosperando até nas profundezas mais desoladas do planeta, onde não há luz solar e a pressão é extrema. Essas são só algumas das criaturas conhecidas da fossa, muitas outras ainda não foram descobertas. O que nos leva à possibilidade: será que tubarões megalodon ainda poderiam estar vivos nas partes mais profundas do oceano, especialmente nas profundezas da fossa Challenger? Tubarões megalodon, dos maiores predadores da história, fascinam como poucas criaturas, e com razão. O megalodon não era apenas o maior tubarão do mundo, mas também uma das maiores criaturas marinhas que já existiram, e por quase 20 milhões de anos, esse animal enorme dominou os oceanos. Estudos recentes de fósseis revelaram que o megalodon pode ter atingido comprimentos de até 24,3 metros, quase 80 pés, o que é 4 vezes mais longo do que o maior tubarão branco já registrado, e um pouco mais longo do que os maiores tubarões-baleia de hoje, que medem até 18,8 metros. Para comparação, isso equivale ao comprimento de 2 ônibus urbanos padrão enfileirados. Um tubarão desse porte podia pesar até 94 toneladas e nadar a até 3,5 km por hora pelos oceanos. O estudo indica que filhotes de megalodon tinham cerca de 0,9 metro ao nascer, tamanho de um tigre adulto, já que nunca foi achado o esqueleto completo da espécie. Essas estimativas se baseiam no tamanho dos dentes, que chegam a 18 centímetros.
Esses grandes monstros carnívoros comiam baleias, peixes grandes e talvez outros tubarões. E por causa do seu tamanho gigantesco, o megalodon precisava de uma quantidade substancial de comida, o que significava que ele precisava caçar presas grandes. Essa dieta teria incluído animais tão pequenos quanto golfinhos e tão grandes quanto baleias jubarte para caçar presas do tamanho de baleias. O megalodon precisava abrir bem a boca. Sua mandíbula chegava a 0,7 por 3,4 metros, grande o bastante para engolir 2 adultos juntos ou até um táxi de Londres. As mandíbulas tinham 276 dentes e estudos indicam que sua mordida era uma das mais fortes já registradas em predadores. A maioria das reconstruções mostra o megalodon parecido com um grande tubarão branco, mas isso foi recentemente contestado. Cientistas afirmam que um tubarão branco do tamanho de um megalodon teria dificuldade para nadar bem. Eles sugerem que o megalodon pode ter tido um corpo mais esguio, parecido com o tubarão-limão, tornando-o mais eficiente na água. Além disso, o megalodon provavelmente possuía um nariz ou rosto muito mais curto em comparação ao tubarão branco, apresentando uma mandíbula mais achatada, quase amassada. Suas nadadeiras peitorais eram muito longas para sustentar seu grande peso e tamanho. O megalodon vivia em regiões tropicais e subtropicais quentes por todo o mundo, com dentes encontrados em todos os continentes, exceto na Antártida. São comuns na costa do Marrocos, partes da Austrália e até no Reino Unido, perto de Walton-on-the-Naze, Essex. O megalodon teria sido extinto no fim do Plioceno há cerca de 2,6 milhões de anos durante um resfriamento global. E evidências recentes indicam que sua extinção pode ter ocorrido há cerca de 3,6 milhões de anos. Os cientistas estimam que até um terço dos grandes animais marinhos, incluindo 3% das tartarugas e 35% das aves marinhas, foram extintos. Devido à queda das temperaturas e à diminuição das fontes de alimento, esse declínio provavelmente impactou predadores mais acima na cadeia alimentar. A ciência afirma que os tubarões megalodon estão extintos e, como eram enormes e tinham hábitos alimentares específicos, é provável que, se ainda existissem, já teriam sido avistados nos oceanos. A menos que estejam escondidos na Fossa das Marianas, o lugar mais profundo da Terra. Acredita-se que o evento de extinção que eliminou essas criaturas ocorreu há milhões de anos, mas será que elas poderiam ter sobrevivido? O consenso dos paleontólogos é um claro não. Aqui está o porquê. Os megalodontes eram ecologicamente adaptados a ambientes de águas quentes, e evidências geológicas sugerem que um período significativo de resfriamento global levou a uma queda dramática nas temperaturas dos oceanos, complicando as condições necessárias para que os filhotes de megalodonte amadurecessem e prosperassem. O oceano profundo tem temperaturas frias que seriam fatais para criaturas de águas quentes. Além disso, os megalodontes eram enormes e precisavam de grandes presas para sobreviver, algo ausente na Fossa das Marianas, onde o ecossistema não tem fauna suficiente para sustentar um animal tão grande. Se os megalodontes ainda vivessem e caçassem na fossa, caçando baleias, cientistas esperariam encontrar provas disso. A evidência pode ser marcas de mordida em ossos de grandes animais marinhos e muitos dentes de megalodonte no fundo do oceano. Identificar tais achados seria crucial para sustentar que esses tubarões vivem atualmente, porém nada assim foi encontrado até agora. Foi observado que os tubarões brancos, que ocupavam habitats sobrepostos aos dos megalodontes, demonstraram uma adaptação superior às condições oceânicas predominantes. Apesar do declínio, restam apenas 1.500 deles na natureza atualmente. Hoje, com o tubarão branco lutando para sobreviver, é improvável que o megalodonte, menos competitivo, pudesse ter sobrevivido, ainda mais prosperado, em um mundo menos favorável aos tubarões que no passado pré-histórico. Como dito na introdução, 80% do oceano permanece inexplorado, percentual ainda maior na Fossa das Marianas. Apesar da ciência indicar a extinção do megalodonte, ainda há chance de que ele tenha sobrevivido em áreas desconhecidas do oceano. Vamos abordar um mistério recém-resolvido. Durante anos, houve debate sobre um som subaquático de baixa frequência vindo das profundezas do oceano. O mais famoso desses sons é o infame bloop, detectado pela primeira vez em 97 pela Administração Nacional Oceânica e Atmosférica. Esse som misterioso ressoou por vastas distâncias no Oceano Pacífico, incluindo áreas próximas à Fossa das Marianas.
Enquanto alguns pesquisadores especulam que esses sinais acústicos incomuns podem indicar a presença de organismos desconhecidos das profundezas do mar ou atividades geológicas, como o deslocamento de placas tectônicas, alguns atribuem esses sons a causas comuns, como movimentos glaciais, desprendimento e escavação de gelo ou vocalizações de grandes mamíferos marinhos. O Biotwang, som estranho, foi registrado pela primeira vez na Fossa das Marianas em outubro de 2014 por planadores autônomos com hidrofones. Esse ruído estranho, um grunhido grave e sonoro seguido por um eco agudo que lembra o arroto de um sapo, intrigou os cientistas por anos. Ouça só. Primeiro, especulou-se que vinha de uma baleia de barbatana, grande mamífero marinho com alimentação por filtragem. Dadas as vocalizações únicas dessas criaturas para comunicação e navegação, pesquisadores sugeriram que a frequência e modulação dos sons podem se alinhar ao padrão típico das baleias de barbatana. Após analisar muitos dados, oceanógrafos identificaram o som como de uma população distinta de baleias de Bride no oeste do Pacífico Norte. A descoberta mostra seus movimentos sazonais e entender esses padrões é essencial para relacionar os dados ao clima, fundamental para a conservação. Essas baleias podem ter que viajar mais para achar alimento com as mudanças em seu ambiente. Mesmo com o mistério resolvido, ainda há especulações sobre outros segredos na fossa. A seguir, analisaremos teorias da conspiração improváveis sobre a Fossa das Marianas. A vastidão e o mistério da fossa alimentaram especulações sobre naves alienígenas, conhecidas como objetos submersos não identificados. Os defensores dessa teoria frequentemente apontam para anomalias como a anomalia do Mar Báltico, uma formação capturada em uma imagem de sonar pouco clara tirada por Peter Lindbergh. Dennis Asberg e sua equipe sueca Ocean X buscavam tesouros no fundo do norte do Mar Báltico em junho de 2011. A equipe sugeriu que o sonar revelou um objeto com características incomuns, aparentemente de origem não natural. Isso levou à especulação de que o objeto poderia ser um OVNI submerso. Dê uma olhada. Cientistas descartaram a teoria e sugerem que o objeto é provavelmente uma formação geológica natural. Teóricos da conspiração consideram isso prova de tecnologia extraterrestre oculta no mar. Tecnologia semelhante pode existir na Fossa das Marianas sem ter sido descoberta. Alguns acreditam que há uma instalação secreta do governo ou militar no fundo da fossa. Defensores dizem que a base causa fenômenos inexplicáveis e avistamentos de OVNIs, sugerindo ligação entre pesquisa científica e operações secretas com tecnologia avançada. Alguns teóricos dizem que a Fossa das Marianas pode conter vestígios de civilizações avançadas como Atlântida, submersas por eventos cataclísmicos. Eles citam características geológicas da fossa e artefatos incomuns achados em mergulhos profundos como possíveis provas dessas sociedades perdidas. Isso gera entusiasmo sobre que mistérios antigos ainda podem estar no fundo do oceano. Claro, não há provas dessas afirmações, mas essas teorias persistem devido ao grande desconhecido abaixo da superfície. Por enquanto, a única anomalia na fossa parece ser de origem humana após sua descoberta. Demorou quase 100 anos para alguém chegar ao fundo da Challenger, muito profundo. Apesar de muitos tentarem, só cerca de 6 exploradores oceânicos chegaram ao fundo com sucesso. Isso não quer dizer que a fossa não tenha sofrido com as consequências da vida moderna. Em 2022, a Dra. Dawn Wright, oceanógrafa especialista em geologia marinha, foi a primeira pesquisadora negra a chegar ao fundo do Challenger Deep. Vescovo e sua equipe, junto com ela, testaram com sucesso um sonar de varredura lateral que captura imagens detalhadas do fundo do mar a 6.000 pés de profundidade. Durante a descida, eles fizeram uma descoberta ainda mais perturbadora, registrada pela câmera. Ao chegarem a 10,8 km de profundidade no oceano, um dos primeiros objetos que viram foi uma garrafa de cerveja. Wright depois compartilhou no X uma mensagem séria, lembrando que a humanidade precisa cuidar melhor do oceano e dos habitats dos quais dependemos. Infelizmente, não é a primeira vez que a poluição humana é encontrada na fossa em 2019.
Um mergulhador teria achado embalagens de doces e uma sacola plástica na Fossa das Marianas, a cerca de 35.849 pés abaixo do mar. Essa descoberta indica que já contaminamos uma área do oceano que mal começamos a explorar e a situação é preocupante. Especialistas estimaram em 2017 que partes da Fossa das Marianas estão mais poluídas que alguns dos rios mais contaminados da China. Preocupantemente, muitos anfípodes de águas profundas que vivem no fundo da fossa e outros oceanos agora ingerem plásticos e microfibras que poluem o mar. Os efeitos a longo prazo dessa dieta sobre eles e o ecossistema marinho ainda são incertos, e as previsões dos especialistas para o futuro não são otimistas. Se lixo plástico e poluentes tóxicos chegam até regiões remotas do planeta, que esperança resta para a saúde dos oceanos? A Fossa das Marianas é um fenômeno natural que deve ser preservado. Ela segue misteriosa e cada expedição traz novas perguntas sem resposta. Que criaturas inusitadas podem habitar o abismo e que novas formas de vida ainda serão descobertas? Essas espécies desconhecidas podem ter segredos valiosos para a medicina ou biotecnologia, mas talvez não descobramos isso em nossa vida. Estudar a Fossa das Marianas vai além da curiosidade. É essencial para compreender os limites da vida e os impactos das ações humanas, servindo como um lembrete marcante de que o oceano não é apenas vasto e de uma beleza impressionante, mas também profundamente interligado ao nosso futuro. Então é isso por hoje. Obrigado por assistir, se cuidem e até a próxima.